Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 12. Se você achar, por favor, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouve o que esses dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto bíblico que o Espírito de Deus nos permite ler nesta noite fala a respeito de um episódio que está dentro de um contexto em que Jesus está indo para Jerusalém. Quando Jesus está a caminho de Jerusalém, Jesus está dentro do propósito que o Pai havia estabelecido para ele. Ir a Jerusalém significava cumprir a profecia, cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. E nós sabemos muito bem que a vida de Cristo não foi tirada, ele se entregou, ele decidiu morrer, ele decidiu se entregar. O sacrifício não foi forçado, o sacrifício foi voluntário. E dentro desse caminho para Jerusalém, mostra-nos a Bíblia Sagrada que aconteceram algumas coisas específicas que marcaram esta caminhada do Senhor Jesus. Por que não dizer o momento em que Jesus entra em Jerusalém, que nós conhecemos muito bem, aonde Jesus subiu no jumentinho e adentrou em Jerusalém, e o povo começou a aclamar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isto deu-se pelo fato de cumprir-se as Escrituras, de modo que a ida para o Senhor, a ida para o cumprimento da promessa, acompanhava o cumprimento também das profecias veterotestamentárias. O texto está nos mostrando que, enquanto Jesus está a caminho do seu sacrifício perfeito, ele também está cumprindo aquilo que foi escrito a respeito dele. Existem dois textos que me chamam a atenção nesta ida de Jesus para Jerusalém. O primeiro é da figueira, que você conhece. A figueira, quando Jesus passou para ir para Betânia, e encontrou uma figueira que tinha folha, mas não tinha fruto. E Jesus estava com fome naquele momento. E quando ele foi até a figueira, a Bíblia diz que ele, olhando para a figueira e vendo que só tinha folha e não tinha fruto, ele amaldiçoa a figueira. E eu comecei a tentar entender o porquê Jesus não liberou uma palavra de bênção para aquela figueira e sim a amaldiçoou, já que você percebe que isso parece até um pouco diferente do perfil de Jesus. Nós conhecemos o Jesus meigo, o Jesus perdoador, o Jesus misericordioso. Nós conhecemos o Jesus da segunda oportunidade, que perdoa aqueles que pecaram, que abraça aqueles que estão desamparados. Mas com a figueira o comportamento foi diferente. Em vez de Jesus dizer à figueira que deveria dar fruto, não, ele amaldiçoa. E o sentido desse texto está ligado à hipocrisia da figueira, de mostrar que tem sem ter.
Jesus tem um problema muito sério com a hipocrisia, porque este foi o pecado que Jesus combateu. Ele não combateu o adultério, ele não combateu a mentira, ele perdoou aqueles que haviam cometido o pecado. No entanto, quando chega na parte de demonstrar uma coisa e viver outra, isto Jesus não perdoa. Por isso a figueira não recebeu uma segunda oportunidade, ela foi amaldiçoada, porque Jesus lida com a hipocrisia na base do corte severo. Existem coisas que não dá para negociar, e a hipocrisia é uma delas. O mostrar ter, o mostrar ser, o aparentar viver. Jesus não se agrada disso, portanto ele libera uma palavra de maldição: nunca mais nasça fruto em ti. E quando Jesus entra dentro do templo, o comportamento é o mesmo, e parece que vai se tornar real aquilo que está acontecendo do lado de fora, porque Jesus vem preparado para fazer esta limpeza. Esta limpeza no templo se parece muito com a entrada de Jesus na nossa vida. Se você parar para perceber, quando Jesus entra na nossa vida, tudo o que acontece neste texto se repete, se aplica à nossa vida. Quando Jesus entra, a primeira coisa que Jesus faz é limpar a casa, é tirar o valente que dominava a casa, manietá-lo e expulsá-lo, é tirar as forças de quem controlava a nossa vida e estabelecer o senhorio, estabelecer o seu trono na nossa vida. E foi isso que Jesus fez. E por que, Gabriel, você está dizendo que ele foi preparado? Porque o outro texto diz que Jesus preparou um azarrogue, um chicote, para poder entrar dentro do templo. Se ele preparou um chicote para entrar dentro do templo, logo ele já estava planejando agir lá. E o tempo que Jesus estava planejando é o tempo que ele estava dando misericórdia, estava tendo misericórdia para que aqueles homens pudessem se arrepender. Quando Jesus entra dentro do templo, olha o que o texto diz: e entrando Jesus no templo de Deus. A minha pergunta nesta noite é básica, mas é importante. Jesus é Deus? Sim. Se Jesus é Deus, o que Deus está fazendo fora do templo? Então Deus está ausente do templo. E a pergunta é: por que, Gabriel, Jesus está ausente do templo? Porque aqueles homens transformaram um lugar de adoração, um lugar de busca, um lugar de consagração, um lugar de sacrifício, em um lugar de blasfêmia, em um lugar de competição, em um lugar de comércio. Então, quando Jesus entra dentro do templo, acontece duas coisas. A primeira coisa, cumpre-se a profecia de Ageu, e aqui eu preciso da sua atenção. Quando a Bíblia diz que Ageu profetizou que a glória desta última casa seria maior do que a glória da primeira, Ageu não estava falando do ouro do templo, Ageu não estava falando da prata do templo, Ageu não estava falando das coisas materiais que tinham no templo. Quando Ageu profetiza que a glória desta última casa seria maior do que a da primeira, Ageu está falando da glória pessoal de Cristo. Por quê? A glória que estava no primeiro templo era invisível. A glória pessoal do Verbo encarnado estava entrando no templo de Deus. Isto significa dizer que Salomão não podia apalpar a glória, mas os homens que ali estavam diante do Verbo encarnado. A glória andava, a glória falava, a glória agia, a glória pregava, a glória ministrava, a glória curava. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que você está querendo dizer com isso, Gabriel? É simples: em que um ambiente, dentro de um ambiente espiritual,
dentro do templo. Jesus pode se manifestar e nós não percebermos que Ele está se manifestando. Ele pode aparecer e nós não entendermos que Ele está se revelando. Por quê? Porque se a nossa atenção não estiver em entender aonde Jesus está, em entender como eu vou agradar Jesus, em entender como as coisas estão dentro da vontade de Deus, e ficar preocupado apenas com quem está negociando dentro do templo, eu vou perder o meu alvo, eu vou perder o meu propósito, eu vou perder o meu culto, eu vou perder o meu congresso. É por isso que ele entra no templo de Deus, assumindo o controle, demonstrando que se o templo é dele, ele faz do templo o que ele quer. Ele tira quem quer, ele coloca quem quer, ele usa quem quer, ele não usa quem ele não quer. Ele pega o pequeno e faz ser grande, ele pega o grande e faz ser pequeno, ele abate o exaltado e dá graça ao humilde. Aleluia! Ele entrou no templo de Deus, e a primeira coisa que Jesus fez, senhoras e senhores que me ouvem nesta noite, ele expulsou aqueles que vendiam e compravam. Sabe por quê? Porque se tem gente comprando, é porque tem gente vendendo. Jesus estava dizendo que ele estava pondo um ponto final no comércio que estava acontecendo dentro do templo. Além daqueles que vendiam e compravam, estavam ali também uma terceira classe de pessoas, que eram os cambistas. E o que os cambistas faziam, Gabriel? Os cambistas recebiam as moedas estrangeiras. O povo vinha com a moeda estrangeira, o povo vinha com a moeda do Egito, o povo vinha com a moeda da Etiópia, o povo vinha com a moeda de outro lugar. E quem estava no câmbio dizia: essa moeda não serve para entregar ao Senhor, troca comigo por uma outra moeda que agrade a Deus, porque somente a moeda de Jerusalém, ou somente a moeda de Israel, poderia circular dentro do templo. E quando isso acontecia, eles arrancavam uma porcentagem do dinheiro. Era gente ganhando daqui, era gente ganhando de lá, uma bagunça dentro do templo. Alguém iria sacrificar, alguém trazia o sacrifício, e o sacerdote, que já estava fechado com quem vendia, dizia: esse sacrifício não serve, esse louvor não serve, essa pregação não serve, essa adoração não serve. Só serve aquilo que eu vendo, só serve aquilo que eu produzo, só serve aquilo que eu faço, só serve aquilo que eu prego, só serve aquilo que eu canto. Isso está reprovado. Então vem aqui e compra outro. Então quando eles chegavam lá, tinha que comprar mais caro na mão dos sacerdotes e daqueles que compravam e vendiam. A primeira coisa que Jesus faz é derrubar a mesa dos cambistas. Gabriel, por que Jesus derruba a mesa dos cambistas? Porque mesa fala de comunhão. Jesus estava dizendo: o lugar de comunhão que vocês escolheram é errado, o lugar de comunhão que vocês estabeleceram está errado. Aqui não é lugar de comunhão para ter lucro, aqui não é lugar de ter comunhão para enriquecer, aqui não é lugar de ter comunhão para poder ter vantagem em alguma coisa. Eu vou quebrar a mesa de vocês, eu vou tirar o apoio de vocês, eu vou tirar o calço de vocês. E Jesus faz outra coisa também, pastor Sérgio. A Bíblia diz que Jesus quebra as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Existem 3 animais específicos que eram apresentados no altar do Senhor. O primeiro animal era a ovelha, o segundo animal era o bezerro, e o terceiro animal era a pomba. Você sabe muito bem que quando não tinha dinheiro para poder comprar o bezerro ou a ovelha, poderia se ofertar os pombinhos. As pombinhas eram para aqueles que eram mais pobres, para aqueles que não tinham condições de ter um sacrifício maior. E essas pombas certamente ficavam em uma gaiola, porque não tem como a pomba ficar solta. Então eles estabeleceram que eles estavam numa posição tão confortável, vendendo bezerro, vendendo ovelha e vendendo pomba, e
quando Jesus chega, a Bíblia diz que ele quebra a mesa daqueles que compravam e vendiam, e quebra as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Sabe por quê? Porque pomba é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E por que, Gabriel, a pomba é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada? A pomba é o símbolo do Espírito, porque a pomba é a única ave que voa e não tem fel. O Espírito de Deus não tem amargor nele. Ele é puro amor, ele é pura compaixão, ele é pura misericórdia. A pomba é representada pelo Espírito Santo, porque a pomba é uma ave que precisa de no mínimo 9 penas na asa esquerda e 9 penas na asa direita para voar. Você sabe que a Bíblia fala de 9 dons espirituais e 9 partes do fruto do Espírito, que é tudo produzido pela pomba. E esses homens determinaram que no culto deles, que no congresso deles, que na oportunidade deles, a pomba tem que ficar presa, a pomba tem que ficar na gaiola. Por quê? Porque tem que ser do jeito que ele quer, tem que ser do jeito que agrada a ele, tem que ser do jeito que glorifica quase ele. Mas neste congresso jovem, Deus me trouxe aqui para dizer a esta mocidade e esta igreja que isto não acontecerá na nossa geração. Jesus está entrando no templo, entrando em igrejas, entrando em casas, e ele está dizendo: acabou a farra, acabou a bagunça. Ele vai quebrar a mesa do que compra e do que vende, e ele vai pisar na gaiola que estava prendendo as pombas. Porque culto bom é culto que a pomba tem liberdade de curar, culto bom é culto que a pomba tem liberdade de operar, culto bom é culto que ele fala. Ah, mas eu não gostei, ele está falando, então deixa ele falar, deixa ele falar. A pomba não fala o que eu quero, a pomba fala o que ela quer falar. O Senhor nesta noite me autoriza a dizer que ele vai quebrar as gaiolas que estão segurando. Ei, querido, sabe, irmão, é fácil identificar um crente que está aprendendo o Espírito Santo. É só você olhar para ele e ver se ele está guardando glória a Deus dele para amanhã, ver se ele está guardando o aleluia para amanhã. Não levantou a mão ainda, não adorou ainda, não deu glória ainda, está segurando o Espírito, está retendo o Espírito. Jesus entrou nesta noite e ele está dizendo: eu vou arrebentar com a gaiola. Aleluia, 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 aleluia. Dá mais retorno para mim, por favor. Aleluia. A Bíblia diz que ele quebrou a gaiola dos que vendiam em pombas, porque o interesse deles era ganhar. Sabe aonde tem um cambista? Tem um cambista dentro de mim. E aonde está o cambista, Gabriel? O cambista aparece quando eu quero dar a Deus para eu receber de Deus. E o culto não é para isso, a oportunidade não é para isso. Nós não estamos aqui para negociar favores com Deus, nós não estamos aqui para negociar situações com Deus. Ah, Senhor, se tu fizer, eu levanto a mão. Ah, Senhor, se tu fizer, eu assumo o departamento. Ah, Senhor, se tu fizer, eu me lanço na tua obra. Aí é onde o cambista aparece. Só que ele está dizendo: eu não tenho conversa com cambista, eu não tenho conversa com quem aleluia. Eu não tenho conversa com quem quer receber para depois entregar. Eu tenho conversa com quem tem fé, e quem tem fé entrega para poder receber depois. Quem tem fé coloca o futuro na mão de Deus. Quem tem fé não se antecipa no namoro. Quem tem fé não namora em avançado. Quem tem fé espera chegar no altar para poder receber a bênção de Deus. Quem tem fé vive em santidade. Quem tem fé não antecipa
antecipa, dá mais retorno para mim, por favor. Não antecipa a bênção que Deus tem para ele. Por favor, não me queira mal, mas para Deus te abençoar, tem um tempo específico. A Bíblia diz, pastor Sérgio, isso, não, com do chefe, aleluia, glória a Deus, até melhora, aleluia. A Bíblia diz que estava lá Naamã quando foi visitar Eliseu. Você se lembra dessa passagem? A Bíblia diz que Naamã nem por Eliseu foi recebido. Eliseu mandou recado por Geazi, dizendo: manda o leproso se lavar no Jordão. E por que isto, Gabriel? Porque Eliseu não queria contato com o leproso. A Bíblia diz que Geazi dá ordem, Eliseu vai lá se lavar, e depois que Naamã é curado, a Bíblia diz que vai Geazi atrás de Naamã, querendo tomar vestes e prata. E a Bíblia diz que ele mente, dizendo: meu Senhor recebeu homens que estavam em Efrata. E a Bíblia diz que Geazi diz: ele mandou buscar um talento de prata e 2 vestes. A Bíblia diz que Geazi pega os presentes de Naamã, e entra dentro da casa. Quando Geazi entra dentro da casa, a Bíblia diz que Naamã, Eliseu olha para ele e diz: porventura não foi contigo meu coração quando tu foi encontrar com aquele sírio? A lepra que estava nele vai pegar em você. E a Bíblia diz que Geazi passou a ficar leproso. Vire para quem está do seu lado, por favor, com carinho e respeito, e diga: não antecipe, não antecipe aquilo que Deus tem para você. Diga para ele: não antecipe a bênção que Deus tem para você. A Bíblia diz que Naamã estava com 1 talento de prata, ou melhor, com 2 talentos de prata e com 2 vestes. E por que, Romão, Eliseu não recebeu aquilo, a recompensa da mão de Naamã? Primeiro, porque Eliseu é homem de Deus, e homem de Deus não pega a recompensa de quem é leproso. Homem de Deus não pega recompensa de quem é leproso. Segundo, o capítulo 8 diz que Eliseu vai a Damasco, e quando Eliseu vai a Damasco, André, a Bíblia diz que o rei da Síria soube que Eliseu estava na área e disse: prepara Azael para Eliseu um presente. Sabe o que Eliseu recebeu? 40 camelos cheios de tudo aquilo que era de melhor de Damasco. Sabe o que eu quero dizer? Não aceite o que o leproso te dá, porque Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Quem não aceita o presente de Naamã recebe 40 camelos cheios. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. A presença de Deus está tomando conta desse lugar. A presença de Deus está tomando conta deste lugar. Daniel come, Daniel não quer. Daniel experimenta, Daniel não quer. Daniel é um manjar. Eu já falei que eu não quero. Eu prefiro legumes com Deus do que mais. Irmão, a presença de Deus está tomando conta. A presença de Deus está tomando conta. Tira a mão do que Satanás está plantando para você. Diz não para aquilo que o diabo está te oferecendo, que Deus está preparando um banquete, 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 um banquete. Pega na mão de alguém, 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 diz para ele: olha, Macandarabachuri, irmão, eu estou sentindo Deus aqui. Pega na mão de alguém, diz para ele: o que o manjar de Nabucodonosor não fez, o legume de Deus vai fazer. Deus vai confundir a cabeça
doença de alguém, como é que ela está melhor, como é que ele está melhor, como é que ela está melhor, como é que ele está melhor. É legume, 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 é legume. Come, Daniel, come, Daniel, come, Daniel. Não como, não como. Tira a mão daquilo que Satanás está preparando para você. É bonito, mas não é para você. Deus tem coisa melhor, Deus tem coisa melhor, Deus tem coisa melhor, Deus tem coisa. Está preparando banquete, banquete. Come desse pão, bebe dessa água. Por quê? Porque quem veio adorar, 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 quem veio, quem veio, quem veio. Quem vem? Quem vem? Joga a mão para cima. 1 minuto de glória. 1 minuto de adoração. Eu já vi a menina falar: pai, eu vou casar com ele. Aí o pai diz: ele é sem futuro, casa com advogado. Aí casa com advogado, sabe o que acontece? Eu vi, o advogado limpa a mão na menina, limpa a mão na moça, bate na mulher. Sabe por quê? Porque está fora da direção, quer botar a mão aonde Deus não está. Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: vai valer a pena aguardar o tempo de Deus. Tira a mão de lá, tira a mão de lá e coloca a mão aqui, 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 coloca a mão aqui. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é bom é para você. A Bíblia diz que quando Ló viu Sodoma e Gomorra era como o jardim de Deus. Ser como o jardim não é o jardim. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter direção de Deus para decidir. É a tua vida, é o teu futuro. Não permita que as pessoas decidam por você. Não seja manobrado. Não estou dizendo que você não pode receber conselho. Conselho é bom e tem uma autoridade paterna, ministerial sobre a nossa vida. Mas não se esqueça que a palavra final e a responsabilidade é sua. Então, antes de trazer para cá, traga para cá, ó. Antes de trazer para cá, traga para cá. Tem muito ministério aí, irmão, se afundando. Sabe por quê?
Porque as pessoas fazem as coisas sem orar e querem colocar a culpa de Deus no que está acontecendo. Aí sabe o que é que Deus fala? Não estou responsável por isso. Se não chamou a Deus para no começo, então não chame Ele no final também. Jesus entrou no templo e expulsou quem comprava, quem vendia, e quebrou as cadeiras daqueles que vendiam as pombas. E depois, versículo 13, vira para quem está do teu lado, por favor, só para ele não achar que eu sou um pregador chato, e diz para ele: depois que Jesus limpar a casa, depois que o Espírito tiver liberdade na tua vida, a palavra de Deus vai se manifestar. A Bíblia diz, Jesus disse: está escrito. Está escrito. Está escrito. O povo que só quer balançar de corpo, o povo que só quer movimento, não gosta disso aqui não. Porque o que firma a gente na presença de Deus, o que faz jovens serem cheios do Espírito Santo, ainda continua sendo o que está. Sabe por que vocês estão comprando, vendendo dentro do templo? Sabe? Isso é Jesus falando. A mensagem que Jesus está dando é: sabe por que está acontecendo tudo isso aí? É porque vocês abandonaram o que está escrito. Porque quando vocês leem aquilo que está escrito, vocês vão entender que templo não é lugar de receber, templo é lugar de entrega. Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. E por que Jesus faz isso, Gabriel? Porque a gente, para viver um tempo de avivamento, um tempo de mudança de mente, um tempo de transformação, a gente precisa se voltar para aquilo que está escrito, porque é o que vence o mundo. Jesus disse: jovens, te escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Nós não vencemos o maligno pela nossa força, nós vencemos o maligno porque nós temos a palavra. A palavra de Deus é a base da nossa vida. Aonde Jesus venceu Satanás? Jesus venceu Satanás no deserto, nas situações mais impróprias, mas ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus. A primeira ordem do diabo, a primeira sugestão de Satanás foi: pega essas pedras e transforma em pães. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve isso, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo por que ele não aceita a provocação, por que Jesus não aceita a ordem, a insinuação de Satanás. Primeiro, porque Jesus não veio à terra para fazer milagre por ele, Jesus veio à terra para poder fazer milagre por nós. O evangelho não é centralizador, não é para ele, é por nós, a obra é por nós. Segundo, porque Jesus não aceita a ordem do diabo. Na hierarquia, o diabo está lá embaixo e Jesus está aqui em cima. É sugestão. Eu não quero sugestão do diabo na minha vida. Sabe por quê? Jesus está dizendo para ele: o pão sacia a fome, o pão resolve o problema agora. Mas antes de Deus criar o pão, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que, Gabriel? Porque quando Deus criou Adão, Adão era um boneco sem forma, e a Bíblia diz que a mão de Deus modelou e fez Adão a sua imagem e a sua semelhança. Mas antes de Deus soprar em Adão o fôlego da vida, era apenas um boneco. Então, depois que Deus soprou em Adão o fôlego de vida, o boneco se levantou. Isto significa que antes do pão vem o sopro, antes do pão vem a palavra.
palavra. Antes do pão vem aquilo que sai da boca de Deus. Antes do carro vem a presença de Deus. Antes da casa vem a presença de Deus. Antes da faculdade vem a presença de Deus. Eu quero tudo, preciso de tudo, mas antes de qualquer coisa eu preciso mais do sopro de Deus na minha vida. Satanás pegou Jesus e levou Jesus para o alto pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu preciso aprender a não querer provar nada para ninguém. Se Deus é meu juiz, se Deus é quem me julga, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso querer dar uma de espiritual maluco para provar nada para ninguém. Você não precisa fazer absolutamente nada para provar nada para ninguém. Sabe o que o diabo quer? Segue o meu método de se atirar do alto para baixo, porque foi isso que aconteceu com ele. Ele tentou ser grande, por tentar ser grande foi abatido. Ele está dizendo: repete de novo, vai de novo, cai de novo. Não deu certo com ele e ele quer te levar para essa situação. Mas que o Senhor te repreenda, Satanás. Aqui na Hosana ao Rei, o princípio não é velocidade, o princípio é qualidade. O princípio não é velocidade, o princípio é qualidade. Levante a sua mão, jovem. Pode demorar um pouco mais, mas Deus manda te dizer: vai sair melhor do que você projetou. Pegue na mão de 2, pegue na mão de 3 e diga para ele: aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoar, ele vai aperfeiçoar. Não vai ficar nada pela metade, não vai ficar nada pela metade. Não vai, 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 não vai. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Aonde estão os adoradores? Aonde estão os adoradores? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Comece a receber graça, comece a receber graça, comece a receber graça. Diki, Halassi, Guilibilishi, Calamandúguia, Sarábia, Falasse, Quinigiliassé. Tudo aquilo que estava destravado, Deus manda dizer. Tudo que estava preso, Deus manda dizer. Neste congresso, Ele vai destravar sobre a sua vida. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Pega, 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 pega. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora, 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 agora. Está escrito, está escrito, está escrito. Aonde estão os adoradores? Aonde estão os adoradores? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Meu filho, deixa eu ver se esse saque funciona. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Uma nuvem de glória está descendo sobre nós.
Uma nuvem de glória está descendo sobre esta igreja. Uma nuvem de glória está descendo sobre os adoradores. Quem é batizado no Espírito Santo? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Na galeria, deixa eu ver. Na galeria, deixa eu ver. Na galeria, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Abre a boca agora, abre a boca agora, abre a boca agora, abre a boca agora. Recebe. Receba nesta noite. Macala Xandaraia. Vai guardar para amanhã ou vai entregar hoje? Vai deixar para amanhã ou vai entregar hoje? Quem veio adorar, quem veio adorar, enche essa casa de glória. Agora, 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 agora. Oh, aleluia. Enche, 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 enche. O fogo não vai se apagar. Na nossa geração não. Na nossa geração não. Na nossa geração não. Na nossa não. Na nossa não. Nossa, não! Não, não, não! Na nossa o fogo não vai se apagar. Na nossa geração não vai se apagar. Tem fogo, 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 tem fogo. O diabo quer apagar, o diabo quer apagar, mas Deus te trouxe aqui para dizer: tem fogo, 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 tem fogo. Eu vou correr aqui. Eu estou tomado pela presença.
depois da palavra, eu vou falar só para você. Depois da palavra, eles viram que quando os cegos e os coxos entraram no templo, Jesus curou eles, porque o poder não precede da palavra. O poder procede da palavra. Vem a palavra e depois vem o poder. 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 Só que depois, quando eles viram que Jesus começou a curar, as crianças dentro do templo começaram a gritar: Hosana, 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 Hosana. Aí a Bíblia diz que os principais dos sacerdotes começaram a ficar indignados e começaram a ir para cima de Jesus e dizer: vê, tu não está vendo o que o povo da Hosana ao rei está fazendo aqui nesse congresso nessa noite? Será que não te incomoda esse povo gritar? Será que não te incomoda esses jovens pularem? Será que não te incomoda esses jovens pularem, levantarem da cadeira? Jesus disse: vocês não leram aquilo que está escrito, que da boca dos pequeninos eu tiro o perfeito louvor. Então nesse congresso de jovens, deixa as crianças gritarem: Hosana, 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 Hosana. Cata 2, cata 3. E diz para ele: eu não vou mudar a minha maneira de adorar a Deus, porque incomoda alguém que não viu aquilo que eu vi, que não viveu aquilo que eu vivi. Por isso o cântico hoje é Hosana, 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 Hosana. Bendito, 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 bendito. Eu vou falar até você entender. Hosana, 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 Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei. Ele veio montado no jumento, no jumentinho, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta, fica de pé, fica de pé. Jovens, vocês têm coragem de vir aqui na frente? Se você tem, sai do teu lugar rapidinho. Se apega nesse altar aqui. Vamos clamar comigo. Vamos orar juntos. Deus tem algo muito forte com vocês. Calabacanda, Arabaxu. Igreja, estende a mão para cá. Gabriel, a gente vai orar por quê? A gente vai se humilhar. A gente vai parar de brigar com Deus.
Para que você me chamou aqui na frente? Para tu perder a queda de braço, para tu parar de resistir quando Deus quer te usar, para tu parar de se esconder quando Deus está dizendo: eu te quero, tu é minha, tu é minha, eu te quero, tu é meu. Vamos se humilhar. E Deus está me dizendo que o pastor vai orar com a igreja por nós. Nós vamos ajoelhar. Quem puder ajoelhar, ajoelha. E dizer: Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Faz a Tua vontade na minha vida. Faz o Teu querer. Nós queremos nesta noite, Senhor, reconhecer que não é a nossa vontade, é a Tua. Igreja, estende a mão sobre esses jovens. Os obreiros desta igreja que puder fazer uma retaguarda aqui na frente. As intercessoras desta igreja que puder fazer uma retaguarda aqui na frente. Estendam a mão para cá. Nós queremos perder essa guerra. Nós queremos perder a guerra contra Deus. Para de resistir. Você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te quer no altar. Para de fugir hoje. Deus quer mudar a tua vida. Os intercessores da igreja, estendam as mãos. Pastor, ora por nós nesta noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Exaltado e glorificado, Senhor, seja o teu nome, ó Deus. Senhor, está escrito em tua palavra: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós. E vós já venceste o maligno. Oh Deus, Senhor, os teus servos foram impactados, meu Pai, por tua palavra. Alabaxandará, Eremaracalabaxandará. Senhor, não permita que o ladrão venha roubar o que o Senhor semeou na vida desses mancebos. O Senhor escolheu eles, porque eles são fortes. A tua palavra, ó Deus, está neles, e eles já venceram o maligno. Calabachu, calabaraxandarábia, derrebaracalabaxandarábia, becalabandubi façarabarraia, elabacalabaxandarábia, probinacanto, probinaragaçarábia. Oh Senhor dos exércitos, ó Deus, aonde os nossos pais não foram, aonde os nossos pais na fé não pisaram, aonde a geração passada não entrou, ó Deus, que esses mancebos possam entrar. É remaracalabaxépria, probinacan. Senhor, não permita, meu Pai, que esses moços venham se perder. Está escrito em tua palavra, Senhor da glória, que aquele que milita precisa militar legitimamente, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra.
E se não militar legitimamente, não será coroado. Ó Senhor dos exércitos, ó Deus, não permita, Senhor dos exércitos, que eles venham desprezar o dom que o Senhor deu a eles. Senhor dos exércitos, a minha oração como pastor dessa casa, ó Pai, que esse culto, essa mensagem, esse mover seja um divisor de águas na vida desses jovens, meu Pai. Ó Deus, levanta profeta no meio desse povo, levanta pregadores da Tua palavra, levanta profetisas, meu Senhor da glória. Ó Deus, que a unção venha a ser dobrada, a graça venha a ser dobrada. Ó Deus, coloca agora desejo no coração desses jovens, ó Pai, pelo campo missionário. Ó Deus, os campos já estão brancos, preparado para a ceifa. Ó Deus, tira, meu Senhor da glória, as paixões desse tempo, as concupiscências da carne. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós neutralizamos a força do adversário. Ó Pai eterno, e assim como Saul entrou no meio dos profetas, no rancho dos profetas, ó Deus, ele foi transformado em um novo homem. Ó Pai, quando esse jovem, essa jovem se levantar, ó Deus, na frente desse altar, eles possam se levantar diferente, com o coração mudado, transformado, liberto, com fogo, ó Deus, com sede pela Tua palavra, com sede pela oração, ó Deus, com desejo de buscar a Tua face pelas madrugadas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, meu Senhor da glória. Ó Deus, é a oração do Teu servo, é a oração da Tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Quando você levantar, fique de pé. Faça um grupo de 3. Se abracem e orem um pelo outro agora. Homens com homens, mulheres com mulheres. Deus! Oh Deus! Libera uma unção, Senhor, sobre nós nesta noite. Libera a graça sobre os Teus filhos, Senhor. Deus, nós já se humilhamos, ó Deus. E a Tua palavra diz, ó Deus, que Tu resiste ao soberbo, mas Tu dá graça ao humilde. Deus, nós já se humilhamos diante de Ti, ó Deus. Agora eu quero Te pedir, Senhor, nos enche nesta noite. Nos enche nesta noite, Deus. Nos enche, Senhor, nesta noite, Deus, com uma unção sobrenatural. Nos enche, Deus. Nos enche com a Tua graça, Senhor. Nos enche com o Teu poder. Deus, eu Te peço, renova as línguas estranhas desses jovens agora. Quem é batizado no Espírito Santo, receba a variedade de línguas agora. 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 Fale em novas línguas agora. Fale em língua. Camantoria barasergia fasergue digdigishi lugumi nugusé. Fale agora. Receba o dom de profecia agora. Receba o dom de profecia. Receba o dom de profecia agora. Receba o dom de profecia. Receba o dom de profecia. Receba o dom de profecia agora. Receba o dom de interpretação de línguas. Receba o dom de interpretação de línguas. Receba os dons de poder. Receba a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. Receba agora os dons espirituais sobre a tua vida. Deus te enche agora. Deus te enche agora. Deus te enche agora.
Deus te enche, te toca, Deus te envolve, Deus te toma nesta noite. Amando, abaixado. Aleluia. Volte ao seu lugar adorando a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Decamandarabashuri candará. Oh, aleluia. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém nesta noite que deseja fazer um concerto com Deus? A oportunidade está aberta para você. Saia do seu lugar ou levante a sua mão. Você que quer renovar a tua aliança com Jesus. Você que quer renovar a tua aliança com o Senhor. Tem? Enquanto a igreja canta, onde é que está a primeira pessoa para Jesus nesta noite? Vem, porque Ele quer mudar a história da tua vida. Fica com vergonha não. Não fica tímida não. Deus te trouxe aqui com esse propósito. Vem. Deixa Deus transformar a tua vida nesta noite. A oportunidade está aberta para você. Jovens, um beijo no coração de vocês. Igreja, amo vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.